O inverno de 2010 em Gilgo Beach não era apenas frio, era desolador. Imagine uma estrada de 2 pistas, cercada por um lado pelo oceano impiedoso e pelo outro por pântanos densos e arbustos venenosos. É um lugar onde o silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo grito ocasional de uma gaivota. Foi nesse cenário, sob a neve fina de dezembro, que um oficial de polícia e seu cão farejador pararam diante de uma mancha escura na vegetação. Eles não encontraram quem procuravam, mas o que o destino revelou naquele dia paralisaria o estado de Nova York por mais de uma década. 4 mulheres, todas jovens, todas pequenas, todas envoltas em sacos de estopa, dispostas com uma precisão quase ritualística a intervalos regulares ao longo da rodovia. Elas foram apelidadas de As 4 de Gilgo. Por 13 anos, o monstro que as deixou ali foi um fantasma, um ogro sem rosto que caçava nas sombras do submundo digital de Manhattan e desaparecia na neblina de Long Island. Enquanto isso, em um escritório de arquitetura em Midtown Manhattan, um homem de 1,93 m de altura, com uma aparência pesada e um silêncio perturbador, revisava plantas de arranha-céus e lidava com a burocracia do departamento de prédios. Para os vizinhos em Massapequa Park, ele era apenas Rex Heuermann, o vizinho da casa caindo aos pedaços, o pai de família introvertido, o colecionador de armas. Neste episódio, nós vamos mergulhar nas profundezas de uma investigação que atravessou décadas. Esta é a crônica de uma vida dupla impecável, de uma caçada tecnológica sem precedentes e do rosto por trás de um dos maiores mistérios do true crime americano, o serial killer de Long Island. Nós vamos analisar esse caso, neste primeiro momento, de forma imparcial, olhando apenas para os fatos e as provas do que aconteceu. O nosso objetivo é responder à pergunta central: Rex Heuermann é o resultado de uma mente irremediavelmente quebrada por uma patologia? Ou ele é a prova de que a maldade pode ser meticulosamente construída e escondida atrás de uma vida comum? Até que ponto a máscara da sanidade de um homem respeitável pode ocultar abismos que nos recusamos a enxergar em quem está ao nosso lado? Para entender o que aconteceu nas areias de Gilgo Beach, precisamos primeiro olhar para as pessoas envolvidas, não como estatísticas ou manchetes, mas como seres humanos com histórias, traumas e rotinas. Rex Heuermann nasceu em 12 de fevereiro de 1964. Ele não era um estranho para a região de Long Island. Na verdade, ele era um subproduto dela. Rex cresceu e viveu quase toda a sua vida numa casa térrea em Massapequa Park, a mesma casa onde passou a infância. Filho de Theo Heuermann, um engenheiro aeroespacial e marceneiro talentoso, Rex cresceu sob a sombra de um pai descrito como agressivo e de temperamento explosivo. Na escola, a Berner High School, Rex era um gigante gentil para alguns, mas um alvo de bullying para outros. Com 1,93 m de altura, ele era o garoto mais alto da turma, mas frequentemente se retraía, evitando confrontos mesmo quando provocado. Profissionalmente, Rex era a imagem do sucesso técnico. Em 1994, ele fundou a HR Consultants and Associates. Ele não era o arquiteto que desenhava mansões artísticas, ele era um especialista em código de zoneamento e burocracia. Ele sabia como navegar pelos labirintos do departamento de prédios de Nova York, um trabalho que exige paciência extrema, atenção obsessiva aos detalhes e uma frieza quase mecânica. Em seu tempo livre, Rex tinha um hobby sombrio e caro. Ele era colecionador ávido de armas de fogo. No porão de sua casa, o mesmo lugar que ele proibia terminantemente que estranhos entrassem,
ele mantinha um arsenal de mais de 92 armas de fogo registradas, que mais tarde se revelariam ser mais de 300. Casado com Asa Ellerup, uma imigrante islandesa, Rex era pai de uma filha, Victoria, e padrasto de Christopher. Para o mundo exterior, era uma família comum, embora os vizinhos descrevessem a casa deles como uma cápsula do tempo, um imóvel mal cuidado, cercado por vegetação densa que parecia apodrecer enquanto as casas vizinhas eram renovadas. O padrão de Rex, segundo a acusação, era cirúrgico. Ele buscava mulheres pequenas, entre 1,50 m e 1,60 m de altura, que pesassem entre 40 e 50 quilos. Elas eram vulneráveis, não por escolha, mas por circunstâncias. Maureen Brainard Barnes, 25 anos, desaparecida em julho de 2007. Mãe solteira de Connecticut, Maureen era descrita como divertida e ferozmente protetora de seus filhos. Ela viajou para Nova York para ganhar dinheiro rápido e pagar o aluguel atrasado. Foi a primeira das 4 de Gilgo a ser deixada na estrada. Melissa Barthelemy, 24 anos, desaparecida em julho de 2009. Originalmente de Buffalo, Melissa era uma aspirante a dona de salão de beleza. Ela era ambiciosa e usava o trabalho como acompanhante para financiar seus sonhos em Nova York. Após seu desaparecimento, um homem usou o celular dela para fazer ligações sádicas para sua irmã mais nova, zombando da família. Megan Waterman, 22 anos, desaparecida em junho de 2010. Mãe de uma menina de 4 anos no Maine, Megan foi vista pela última vez saindo de um hotel em Hauppauge, Long Island. Ela acreditava que estava segura, mas seu rastro esfriou na neblina de Ocean Parkway. Amber Lynn Costello, 27 anos, desaparecida em setembro de 2010. Amber lutava contra a dependência química e vivia em West Babylon. Na noite em que desapareceu, ela estava entusiasmada porque um cliente, descrito como um homem com aparência de ogro, havia prometido pagar $1.500, 6 vezes o valor normal. Ela saiu de casa sem celular e sem bolsa a pedido dele. Como os caminhos de um arquiteto de elite de Manhattan e dessas jovens mulheres se cruzaram? A resposta reside na intersecção entre a tecnologia e o isolamento urbano. Rex Ellerman operava o que os investigadores chamam de a caixa. Ele utilizava telefones descartáveis, burner phones, comprados em dinheiro vivo. Ele atraía suas vítimas, que eram profissionais do sexo, principalmente por meio de plataformas online como Craigslist e Backpage. Rex era meticuloso. Ele não usava seu telefone pessoal para contatar as vítimas, criava contas de e-mail com nomes falsos como Andrew Roberts e Springfield Man 9, e cometia os crimes quando sua esposa e família estavam viajando para fora do estado, garantindo que estivesse sozinho em casa. Após os assassinatos, ele supostamente fazia ligações telefônicas provocativas para os familiares de algumas vítimas. No entanto, ele cometeu um erro humano: a proximidade geográfica. A análise das torres de celular revelou que as ligações feitas pelos telefones descartáveis do assassino partiam de 2 locais muito específicos. 1. As proximidades de seu escritório em Midtown Manhattan. 2. A pequena área residencial em Massapequa Park, onde ele morava. As dinâmicas eram sempre as mesmas. O cliente estabelecia um domínio psicológico, oferecendo quantias altas de dinheiro para garantir que as vítimas seguissem regras específicas, como deixar seus pertences e meios de comunicação para trás. Ele as atraía para a zona de conforto dele, a extensa e deserta Ocean Parkway, durante períodos em que sua família estava fora do país, visitando a Islândia. O entrelaçamento não era apenas físico, era uma caçada predatória onde Rex usava sua inteligência logística para mapear o descarte perfeito, enquanto as vítimas buscavam apenas uma forma de sobreviver a mais um dia na selva de pedra de Nova York.
A linha do tempo do horror em Gilgo Beach não começou com uma descoberta, mas com um grito de socorro que ninguém soube interpretar. Nas primeiras horas de 1º de maio de 2010, Shannan Gilbert, uma jovem de 23 anos, corre desesperada pelas ruas de um condomínio fechado em Oak Beach. Ela faz uma ligação frenética para o 911 que dura 23 minutos. "Tem alguém atrás de mim, eles estão tentando me matar", ela dizia. Shannan desaparece na escuridão dos pântanos. A polícia, inicialmente negligente, começa a procurá-la meses depois, mas em dezembro de 2010, o destino prega uma peça macabra. O oficial John Malia e seu cão Blue não encontram Shannan. Eles encontram algo muito mais antigo e organizado. Em dezembro de 2010, escondido sob a vegetação densa da Ocean Parkway, a poucos metros da estrada, estavam os restos mortais de 4 mulheres. Elas não foram jogadas de qualquer jeito. Estavam dispostas quase em linha, envoltas em estopa de camuflagem usada por caçadores. A perícia forense determinou que as causas da morte eram estrangulamento ou trauma contuso. O assassino não usou armas de fogo, apesar de sua coleção. Ele preferiu o contato físico, a força bruta de suas mãos. Entre 2011 e 2022, o caso esfria. O assassino ou pelo menos para de usar Gilgo Beach. Ele volta para sua vida em Manhattan, caminha entre as pessoas, pega o trem da LIRR e janta com a família. O pós-crime de Rex Heuermann foi uma obra-prima de banalidade. Ele acompanhava as notícias, pesquisava nomes das vítimas no Google e monitorava a investigação de dentro do seu escritório usando identidades falsas. Entre 2022 e 2023, a sorte mudou quando uma nova força-tarefa reexaminou o depoimento de Dave Schaller, amigo de Amber Costello. Ele descreveu um homem com cara de ogro em uma Chevrolet Avalanche de primeira geração. Os investigadores cruzaram os dados. Apenas um homem com aquele porte físico, vivendo na área de The Box, Massapequa Park, e trabalhando em Midtown, possuía aquele veículo exato. Era Rex. A vigilância começou. Em janeiro de 2023, agentes viram Rex descartar uma caixa de pizza em uma lixeira em Manhattan e o material foi recuperado. O DNA da crosta da pizza foi comparado a um fio de cabelo encontrado na estopa que envolvia Megan Waterman. A combinação foi de 99,98%. O arquiteto estava encurralado pela própria fome. O Tribunal de Riverhead tornou-se o palco onde duas realidades colidiram em 2024 e avançam por 2025. A acusação, liderada pelo promotor Ray Tierney, montou um caso baseado em precisão técnica. Eles não focam apenas no DNA, mas no comportamento digital. Encontrado no computador de Rex, este arquivo deletado, mas recuperado, era um guia de treinamento para matar. Continha notas sobre como evitar deixar DNA, quais materiais comprar e a frase arrepiante, "Small is good", pequena é bom, referindo-se ao porte físico das vítimas. Os promotores apresentam mapas que mostram o celular pessoal de Rex e os telefones descartáveis, se movendo em sincronia perfeita entre sua casa e seu escritório nas noites dos crimes. A acusação revelou que Rex visualizava pornografia de tortura extrema e buscava fotos das famílias das vítimas, mantendo um troféu digital de seu sofrimento. Rex Heuermann, representado pelo advogado Michael Brown, mantém a tese de inocência total. A defesa foca em 3 pilares para gerar dúvida razoável. 1. A defesa alega que as novas técnicas de DNA mitocondrial e SNP, polimorfismo de nucleotídeo único, usadas no caso, são ciência lixo e nunca foram testadas dessa forma em Nova York. Eles argumentam que o fio de cabelo poderia ter sido transferido acidentalmente, contaminação. 2.
A defesa tenta ressuscitar nomes do passado, como o ex-chefe de polícia James Burke, que já foi preso por outros crimes, sugerindo que a polícia de Suffolk protegeu o verdadeiro assassino por anos e agora precisa de um bode expiatório. 3. Eles pintam Rex como um homem trabalhador e dedicado, cujo único erro foi ter gostos excêntricos e uma coleção de armas legalizada. Para a defesa, a acusação está contando uma história de ficção para fechar um caso que os envergonhou por uma década. O julgamento de Rex Heuermann, que se estende ao longo de 2025 no Tribunal do Condado de Suffolk, em Riverhead, é mais do que um procedimento jurídico. É um exorcismo público de um trauma de 15 anos. Sentado à mesa da defesa, Rex Heuermann parece uma figura deslocada. Ele veste ternos cinzas que parecem pequenos para sua estatura massiva. Ele permanece imóvel, raramente expressando emoção, mesmo quando fotos das vítimas ou detalhes das condições dos corpos são exibidos nos telões. Essa imobilidade é descrita por psicólogos forenses presentes como uma dissociação controlada ou uma manifestação de sua personalidade metódica. Do outro lado, as galerias estão lotadas. As famílias das 4 de Gilgo, que esperaram mais de uma década por esse momento, formam uma frente unida. O ar é pesado, com uma mistura de dor e uma busca desesperada por encerramento. O ponto alto do julgamento foi o depoimento dos cientistas que explicaram a técnica de DNA mitocondrial. Eles detalharam como o perfil genético recuperado de um fio de cabelo na cena do crime coincidia com o DNA deixado por Rex em uma crosta de pizza descartada. A defesa tentou desacreditá-los, chamando a técnica de experimental, mas os peritos mantiveram a validade estatística. A chance de pertencer a outra pessoa era de 1 em milhões. Os depoimentos de impacto emocional foram devastadores. A irmã de Melissa Bartlemy descreveu as ligações sádicas que recebeu do assassino após o desaparecimento de Melissa. Ligações que agora a acusação vincula diretamente às torres de celular próximas ao escritório de Rex. A apresentação do arquivo digital HK-04. Quando o promotor leu em voz alta as anotações de Rex sobre destruir tatuagens e monitorar a frequência policial, um silêncio gélido tomou conta da sala. Ficou claro para muitos que aquele não era o diário de um arquiteto, mas o manual de um predador. Até o momento, em dezembro de 2025, o veredito final ainda é aguardado para algumas das acusações adicionais, como os casos de Sandra Costilha e Jessica Taylor. Mas Rex Heuermann permanece preso sem fiança. A justiça caminha a passos lentos, mas a montanha de evidências, que agora soma mais de terabytes de dados digitais, parece cercar o réu de forma irreversível. A vida em Long Island nunca mais foi a mesma após a prisão de Rex Heuermann em julho de 2023. O rastro de destruição deixado por suas supostas ações afetou a todos. Rex Heuermann. Ele permanece detido no Suffolk County Correctional Facility. Ele é mantido sob vigilância constante contra suicídio e isolado da população carcerária geral, devido à natureza de seus crimes. Ele continua a alegar inocência, trabalhando de perto com seus advogados em pilhas de documentos legais. Asa Ellerup, a ex-esposa. Ela pediu o divórcio dias após a prisão de Rex. Ela continua vivendo sob intensa pressão midiática em uma situação financeira precária. Curiosamente, ela foi vista em várias audiências do tribunal, por vezes parecendo apoiar o ex-marido, o que gera intensos debates sobre a psicologia de parceiros de criminosos em série. A casa em Massapequa Park. A residência da família Heuermann, que foi revirada pela polícia durante 12 dias em 2023, tornou-se uma espécie de marco macabro.
Turistas do crime costumam passar pela rua para tirar fotos, apesar dos esforços dos vizinhos para recuperar a normalidade e a paz do bairro. As famílias das vítimas. Para famílias como a de Maureen Brainerd Barnes e Megan Waterman, o processo judicial trouxe um misto de alívio e renovação da dor. Elas criaram fundações para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo que o nome de suas entes queridas seja lembrado pela vida que tiveram, e não apenas pela forma como morreram. Shannan Gilbert. Embora a polícia tenha mantido por muito tempo que sua morte foi um trágico acidente, a descoberta de Rex Heuermann reacendeu o debate. Sua família continua lutando para que ela seja oficialmente reconhecida como uma vítima de homicídio ligada ao mesmo predador. Retomamos a pergunta que fizemos no início. Rex Heuermann é um homem de mente quebrada por patologias sombrias ou o resultado de uma maldade construída e escondida? A análise do fator humano, neste caso, nos revela algo perturbador sobre a dualidade. Rex Heuermann não era um homem que vivia à margem da sociedade, ele era um pilar dela, um arquiteto de sucesso, um especialista em leis e códigos, um homem que passava o dia garantindo que edifícios fossem seguros e estáveis. No entanto, essa mesma mente arquitetônica era usada, à noite, para projetar o crime perfeito. O arquivo digital HK204 é a maior janela que temos para sua psique. Ele não mostra um colapso circunstancial ou alguém agindo sob pressão extrema. Ele mostra um predador organizado e sádico. A psicologia forense nos diz que criminosos como ele frequentemente sofrem de uma profunda necessidade de controle, algo que ele exercia em sua profissão rigorosa e que, de forma distorcida, levava para seus atos brutais. Houve fatores externos? Sim. O pai agressivo, o bullying na escola, o isolamento social. Mas muitos passam por isso e não se tornam monstros. Em Rex, esses traumas parecem ter se fundido com uma falta patológica de empatia, permitindo que ele visse suas vítimas não como seres humanos, mas como alvos, targets, como descrito em suas próprias notas. Ele não quebrou sob pressão, ele construiu uma vida onde o mal era uma sala trancada em seu porão psicológico, tão inacessível quanto seu arsenal de armas. Foi maldade pura? A ciência prefere o termo psicopatia de alto funcionamento. Ele possuía a máscara da sanidade de forma impecável. Ele não agia por impulso, mas por um desejo calculado de dominar e destruir o que ele considerava vulnerável. Será que somos capazes de reconhecer o mal quando ele se veste de terno, carrega uma pasta de projetos e nos cumprimenta no elevador? O caso de Rex Heuermann nos ensina que a escuridão não vive apenas em becos escuros, mas também na mesa ao lado, em plena luz de Manhattan. Eu sou Agatha Christie e esse foi mais um episódio do Fator Humano. Até a próxima!